No show business, o tempo é o juiz mais implacável. A fama pode desaparecer em poucos anos, rostos somem, nomes são esquecidos. Cada nova geração traz novas estrelas, mas pouquíssimas sobrevivem à implacável passagem das décadas. A verdadeira longevidade não surge de escândalos ou tendências, mas sim de disciplina, adaptabilidade e uma profunda conexão com o público. É exatamente aqui que o sucesso de curto prazo se separa da verdadeira grandeza. Esses ícones vivenciaram a radical transformação do cinema, televisão e música. Viram a transição da era clássica dos estúdios para o mundo moderno do streaming, do preto e branco para a perfeição digital, e ainda assim permaneceram. Não porque se adaptaram a todas as modas, mas porque encarnam algo atemporal, caráter, arte e presença. Especialmente para o público europeu, eles representam qualidade e patrimônio cultural, histórias que conectam gerações. O que os une é mais do que apenas a fama, é a capacidade de se reinventar repetidamente, sem perder a própria identidade. Cada aparição, cada papel, cada nota carrega a experiência de uma vida inteira. Hoje vamos dar uma olhada naquelas personalidades extraordinárias que desafiam a idade e provam que as verdadeiras lendas não desaparecem. Elas crescem com o tempo, e é exatamente por isso que ainda estão vivas hoje. 1. Anthony Hopkins. No topo desta lista está Sir Anthony Hopkins, uma verdadeira lenda do cinema europeu e internacional. Nascido no país de Gales, sua carreira começou nos grandes palcos teatrais, com papéis shakespearianos, muito antes de Hollywood notá-lo. Ao longo de mais de 6 décadas, Hopkins construiu uma filmografia que vai do drama histórico à cultura pop moderna. Inesquecível é sua interpretação de Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, um papel que não só lhe rendeu um Oscar, mas o tornou uma das figuras mais marcantes da história do cinema. O que mais distingue Hopkins é sua profundidade intelectual e precisão emocional. Mesmo em idade avançada, ele permaneceu artisticamente intransigente e provou com Meu Pai que a grande arte de atuar não tem limite de idade. Com seu segundo Oscar em idade avançada, ele novamente fez história e consolidou seu status como um dos maiores atores de todos os tempos. Para o público europeu, Anthony Hopkins não representa apenas talento, mas dignidade, disciplina e o poder atemporal do cinema clássico. 2. Julie Andrews. Julie Andrews personifica a elegância atemporal e a beleza clássica como poucas outras ícones do cinema europeu e americano. No início dos anos 1960, ela conquistou o mundo inteiro com sua voz excepcional e seu carisma caloroso, principalmente através de Mary Poppins e A Noviça Rebelde. Esses papéis não apenas lhe renderam o Oscar, mas se tornaram partes integrantes da memória coletiva de várias gerações na Europa. Quando uma operação mal-sucedida nas cordas vocais mudou sua carreira de cantora, Andrews não se retraiu. Em vez disso, ela se reinventou, migrando com sucesso para a atuação e dublagem, provando uma impressionante força interior. Até hoje, seu nome é sinônimo de graça, constância e a magia do cinema clássico. 3. Michael Caine. Sir Michael Caine é uma das vozes e rostos mais marcantes do cinema britânico. Vindo de origens humildes, ele alcançou o sucesso nos anos 1960 e rapidamente se tornou uma estrela internacional. Filmes como Alf, Um Golpe à Italiana e, mais tarde, a trilogia O Cavaleiro das Trevas o tornaram familiar para o público europeu através de gerações. O que torna Caine especial é sua naturalidade. Sem grandes gestos, mas com uma presença clara, ele confere peso e credibilidade a cada papel. Com 2 Oscars e mais de 7 décadas de carreira, Michael Caine representa constância, classe britânica e uma trajetória que se inscreveu de forma silenciosa, mas duradoura, na história do cinema. 4. Christopher Walken. Christopher Walken pertence àqueles atores que se reconhece imediatamente, antes mesmo que digam uma palavra. Com sua voz peculiar, sua linguagem corporal precisa e uma aura entre ameaça e ironia, ele garantiu um lugar inconfundível no cinema por décadas. Sua carreira vai de dramas premiados como O Franco Atirador a filmes cult como Pulp Fiction, que também tiveram grande impacto na Europa. Walken nunca simplesmente interpreta um papel. Ele lhe confere uma tensão própria. É exatamente essa imprevisibilidade que o torna fascinante tanto para diretores quanto para espectadores.
Mesmo em idade avançada, ele permanece presente e requisitado, uma prova de que os verdadeiros originais no cinema não envelhecem, mas ganham caráter. 5. Robert Redford. Robert Redford representa a era de ouro de Hollywood e, ao mesmo tempo, o espírito de independência artística. Nos anos 1970, ele se tornou um dos rostos mais conhecidos do cinema, inclusive na Europa, com filmes como Butch Cassidy e Sundance Kid, Um Golpe de Mestre e Todos os Homens do Presidente. Seu carisma combinava qualidades de estrela com credibilidade, o que o diferenciava de muitos de seus contemporâneos. Mas Redford era mais do que apenas um ator. Como diretor e fundador do Sundance Institute, ele moldou o cinema independente de forma duradoura e abriu novos caminhos para inúmeros jovens cineastas. Seu legado não está apenas na tela, mas na própria estrutura do cinema moderno. 6. Joan Collins. Joan Collins é o epítome de glamour, força e elegância britânica. Já ativa na era clássica de Hollywood, ela se tornou mundialmente famosa por seu papel icônico como Alexis Carrington na série Dinastia. Essa personagem a transformou em um símbolo de poder, estilo e autoconfiança na Europa e moldou de forma duradoura a imagem de mulheres fortes na televisão. Mesmo além da atuação, Collins permaneceu presente como autora best-seller, figura da sociedade e ícone da moda. Sua longa atuação mostra que a verdadeira qualidade de estrela não desvanece, mas se refina e se aprofunda com o tempo. 7. Dick Van Dyke. Dick Van Dyke é a prova de que charme e alegria de viver são atemporais. Ao longo de 7 décadas ele marcou a televisão, o cinema e o teatro musical, desde o show de Dick Van Dyke até Mary Poppins. Seu humor, sua leveza e sua presença física o tornaram uma figura familiar e intergeracional também na Europa. Mesmo em idade muito avançada, ele permaneceu ativo e continuou a se apresentar publicamente, sempre com a mesma energia e cordialidade. Van Dyke representa uma era em que o entretenimento irradiava otimismo e, exatamente por isso, ainda ressoa até hoje. Essas 7 personalidades mostram de forma impressionante que a verdadeira grandeza no show business não depende da idade. Suas carreiras representam resistência, adaptabilidade e uma profunda conexão com o público, especialmente na Europa, onde a arte cinematográfica clássica e personalidades fortes têm um valor duradouro. Eles não são relíquias de tempos passados, mas provas vivas de que talento, disciplina e caráter podem transcender a passagem do tempo. Enquanto as tendências vêm e vão, suas obras permanecem. Cada um deles não apenas interpretou papéis ou cantou músicas, mas moldou épocas inteiras e inspirou gerações. É exatamente por isso que seus nomes continuarão vivos no futuro, muito depois de o pano ter caído.